Olá, gente! Eu sou do Achei em Caçapava e olha quem eu achei hoje, gente. Ela, a Cidinha, gente. Mas antes de falar com ela, eu vou agradecer os nossos patrocinadores. O Target, gente, Cervejaria Minas 360. A Íntegra. Paulo Oliveira, fotógrafo, gente. O Diamond, marketing e produção. Tapoer, Hortência. Açaí da Barra. Aquele açaí maravilhoso. PS Cronos, produção de eventos e esportes. Armael Caçapava. Prosper Designer. Ateliê Sandra Gazo. Tempero da Sul. Flor de Amora, Saboaria das Ervas. By Angel, gente, aquela lingerie maravilhosa. Aloha, o bar maravilhoso. Caçapava On, o lugar que gravamos sempre. Mirlene Boitosa. Achei no Vale do Paraíba. Fala Target de novo. A Começamos Target nele. é aquele chopp A Target maravilhoso, Rio Minas. geladinho. Minas 360. Comida maravilhosa, gente. É isso. E aí, dona Cidinha, tudo bem com você? Tudo bem, Bruna, graças a Deus. Tudo bem com você, Ana Beatriz? Tudo bem. Ana Beatriz, já começa Tudo bem com assim. você, Bia? Tudo certo? Bem, graças a Deus. Então tá bom, vamos começar mais um podcast aí, né? Então Prazer receber a Cidinha, né? Fiquei muito feliz quando você aceitou. Prazer é meu, muita honra. Nossa, a gente gostou muito. Obrigada mesmo por ter aceitado o nosso convite do Achei em Caçapava. Eu que agradeço imensamente, né, o olhar de vocês e procurar, né, tantas... tem que ter um olhar muito especial, né, pra achar as coisas em Caçapava. Tem bastante, Tem bastante. mas olhar específico é o que falta. É. Ah, É o que a gente obrigado. quer trazer. Com Cada certeza. dia mais, né? Cidinha, fala um pouquinho aí pra mim e pra todos aí que estão assistindo. Isso. Quem é a Cidinha? Por trás do projeto, por trás de tudo, quem que é a Cidinha? Tá, eu sou Cidinha, apelido, né? Mas eu nasci Maria Aparecida Marinho, é o mesmo nome da minha mãe, nós somos homônimas. E eu nasci na roça, eu sou uma criança, uma pessoa que foi criada na roça. Passei muita dificuldade na vida. Aí depois, com 10 anos, eu cheguei a passar fome até. Sim. E foi um período bem difícil mesmo, porque eu lembro, né, do caminhão do quartel, ele levar comida pra gente no olaria, porque olaria é assim, meu pai trabalhava no olaria. Sim. E o Paraíba enchia Aham. e alagava tudo. Então, a olaria não funciona. Nossa. E como eles recebiam por semana, até o próprio dono da olaria, às vezes, passava dificuldade. Sim. Nossa. Sabe? Então, quem ia nos socorrer era o caminhão do quartel, com aqueles caldeirões imensos, Sim, né? sim. E a gente ia tudo igual aquelas... aquele noticiário que a gente vê agora na Globo, eu não consigo ver sem chorar, Ah, que vai lá para o Nordeste e eles... Ou, né, em alguma periferia aí de grande cidade, e eles começam a encher os potinhos de sopa. Sim. Eu me emociono demais, eu choro pra dá caramba. uma história na cabeça, né? Porque Volta a história. me remete lá, sabe? Eu com 10 anos, às vezes passava o dia inteiro sem comer, né? Sim. Porque não tinha de onde tirar. Sim. E os vizinhos também não tinham, porque estava todo mundo no mesmo barco. E aí,
a gente passava muita fome. A única esperança de vocês, então, era quando o Quartel. caminhão do quartel O caminhão. vinha até vocês. Eu não sei precisar assim, se ele ia toda semana, eu não sei como que era. Sim. Eu sei que demorava. Aí chegava um tempo, eles iam lá, um dia da semana, não sei. Eles iam lá e distribuía. Aí a gente pegava tudo quanto era panela, balde. Potinho. Levava lá para encher, para ter para comer durante um tempo. E guardava tudo. Olha. E não tinha eletricidade. E que Eita. bairro de Caçapava é esse, Cidinha? Era na Vila Paraíso. Ah, entendi. Aonde é Isso. hoje o museu, o bairro do museu, Sim. ali Ah, tinha sim. uma olaria. Olha que legal. E aí eu morava lá. Os meus 10 anos eu morei lá. Acho que foi dos 8 aos 10 eu morei lá. Sim. Ah, entendi. Ah, legal. É bom saber, porque eu gosto de saber a história da pessoa, sabe? Eu sei que as pessoas vêm com projeto, com tudo, mas é legal conhecer e passar para as pessoas também, né? A É história. que as pessoas às vezes vê a gente hoje, mas não sabem, Não né? sabe a vida, né? O que passamos lá atrás, né? É que ninguém. Acho que nada surge do nada. Nada. Exatamente. Entendeu? Tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. E tem outra lembrança minha também muito forte, daquela mesma. Daquele Eu mesmo acho tempo. que até uns 15 anos eu devia ter já. Tinha o Perinho, né? Que ele distribuía brinquedos no Sim. Natal. Ah, sim. E daí ele distribuía ali no campo do quartel. E era pertinho da minha casa. Né? Sim. Porque... Então, quando eu acho muito engraçado eu lembrar disso também, porque minha mãe pegava, no caso, seria uma senha, né? Aham. Só que todo mundo falava cartão. Então, minha mãe tinha uma bolsa tiracolo que ela ganhou da patroa dela, e ela colocava atrás da porta do quarto. Então, quando ela passava, não sei onde que o Perinho distribuía os cartões, para cada família ele dava um número de cartão, né? Então, não podia perder aquilo, porque se perdesse... Tinha que guardar. Aí minha mãe guardava dentro daquela bolsa dela Ih. e deixava atrás da porta. E falava pra gente assim, pra mim e pro meu irmão, não mexam nessa bolsa. Olha. Sim. Porque se vocês mexerem aí, vocês vão ficar sem o presente de Natal, porque não tinha, Entendi. entendeu? Não Aham. tinha. E daí, chegava no dia do Natal, gente, no dia que ele dava, porque não era o dia do Natal, acho que era uma semana, não sei. Eu tive muitas pessoas inspiradoras na minha vida, né? Não foi do nada. Então. E daí a gente ia lá pro quartel e formava aquela fila, mas meu Deus do céu, sabe? Eu acho que nem a fila do Papa lá pro enterro era tão grande quando era. Ainda mais criança, né? Ansiosa Criança, pra chegar, né? É. De brinquedo, então, e daí, né? gente, tinha sorvete, cachorro-quente, bolos enormes, os né? Os brinquedos, todos assim, acumulado em um lugar, tudo à vista. E você ficava desesperada para chegar. O que você vai ganhar? O que você vai ganhar? E hoje eu tenho a consciência. Eu acho que era só bola e boneca. Eu acho. Entendi. Tenho certeza. Mas eu acho que era. Aham. Gente, era a Era maior uma ansiedade? festa para nós. Uma alegria. E a né? gente ia embora com aquilo. E daí, na minha cabeça, né, eu sou uma pessoa Como a memória fica, né? Fica a lembrança, né? Eu sou uma pessoa muito imaginativa. Aham. Então, conforme ia andando na fila, e eu ficava admirando tudo aquilo, aquela criançada, aquela polvorosa, aquelas mães, todo mundo, aquele sol, enfim. Aí eu pensava assim, eu via o Perinho e falava assim, esse homem deve ser muito rico. Era a Ele criança. deve morar aham. numa casa enorme para guardar todos esses brinquedos. Aham. A criança é inocente, né? Não sei se é lúdico que fala. isso, Lúdico. Aí eu falava, ai meu Deus, né? Nossa, onde será que ele consegue? Ele tem que ter muito dinheiro para comprar tudo isso de brinquedo, Aham. né? E descobriu algum dia? Descobri agora com o pote, né? Que eu também sou muito rica. Descobriu com o pote, né? A luta que é, né? E mais alguma coisa te marcou? Marcou que eu era filha de alcoólatra, né? Meu pai era alcoólatra. E muito trabalhador, muito. Sim. Mas quando inundava, então, né? Daí aflorava o vício, Aí né? vinha, né? Aí ele bebia, brigava, quebrava tudo em casa, enfim. Então, a minha vida, quando eu era criança, até bem pouco, eu tô me emocionando. Até bem pouco tempo atrás, eu falava assim, se eu pudesse apagar a minha vida,
Eu apagaria dos 10 anos para trás. Eu queria apagar. Uhum. Porque era muito cinza. Era tudo Sim. muito escuro. Uhum. Era só tristeza. Sim. E depois, quando eu fiz 10 anos, foi em 1970, Uhum. um dia eu cheguei na minha casa depois da escola. Meu pai estava sentado assim na porta, sóbrio. Daí, claro, né? Uhum. Eu cheguei, tomei bênção dele. Daí ele falou assim, senta aqui com o pai, vou te contar uma coisa. Então eu sentei. Eu adorava ele, gente, era a minha É? vida. Sim. Aí ele pegou e falou assim, marca bem essa data. Hoje é dia 23 de maio. Uhum. Falei, tá. E hoje o pai tá falando pra você que nunca mais ele vai beber. Olha. Olha. Falei, eu não acredito. E entrei. Aham. Nunca mais ele bebeu. Não? Ô, Glória. Que bom, né? E aí melhorou a coisa. Nossa. Daí foi melhorando, né? Porque Começou daí, a colorir. daí começou. Daí ele mudamos de lá, né? Um tempo depois mudamos de lá. Ele veio trabalhar aqui com o Antônio Nasser. Vocês já ouviram falar dele? Não. Ele é pai do Jamil Seguros. Ah, do Nasser. É, pai do Jamil. E ele tinha um sítio na estrada de Caçapava Velha. E daí, meu pai começou a trabalhar com ele, porque ele estava construindo umas casas aqui na Veracruz, ali perto do Jarbão, Sim. Sim. mais próximo da linha. E daí, a gente morava lá embaixo. Aí, meu pai começou a trabalhar de servente para ele. Aí, ele viu quanto que meu pai trabalhava. Meu pai era muito trabalhador. Trabalhador. Daí ele falou assim, ai, seu Joaquim, eu tenho um sítio assim, tá jogado, abandonado. Eu sei que o senhor tô vendo que o senhor é muito caprichoso, tudo. Eu acho que o senhor vai dar muito certo lá em casa, lá, pra mim. Olha. Levou a gente pra lá. Ô, Olha. fez o convite. É. Foi a melhor mudança. fase da minha vida. Olha, tá Ah. vendo, gente? Era um lugar lindo, o sítio era lindo. Tava mesmo jogado para trás. Sim. Mas meu pai e minha mãe cataram a enxada, a foice e tudo. Tinha pomar, tinha um monte de coisa, sabe? Era muito, assim, rico o lugar, mas estava abandonado. Sim. Aí meu pai e minha mãe deram um trato no lugar, foi mais de ano cuidando daquilo. Cuidando. Aí tinha um tanque de peixe que estava meio abandonado também, eles limparam. Daí Olha, ele fez tinha um tudo. outro Olha. com ilha. Você chegava na ilha de barquinho. Olha que Imagina eu legal. morando nesse lugar. Nossa, era o céu. Olha. Entendeu? Era e daí, demais. daí plantava, né? Meu pai e minha mãe, ele deixava plantar a horta, então a gente não faltava verdura. Criava galinha, criava porco. Não faltava mais nada Tudo pra da, gente. tudo a terra dava, né? Tudo a terra dava. E daí eu fiquei lá dos 14 aos 19 anos. Sim. Foram só 5 anos. Aí a gente mudou de novo, vamos lá para a estrada de Santa Luzia, Sim. que é essa estrada aqui, né? Sim. Só que lá em frente à Fanta Plastic, Ah, sim. aquela Essa? fábrica, Sei. tinha uma casa de esquininha, assim. Ah, Era ali que eu morava, sabe? sim. Ali eu tinha 21 anos, foi a primeira casa que eu tive eletricidade e água encanada. Que até Olha. então a gente não tinha. No A sítio gente não não tinha tinha. geladeira, não tinha televisão, não, era só rádio. Só rádio. Entendi. E eu fazendo teatro pelos meus pais, né? Porque eu faço teatro desde os 12 anos. O teatro É? sempre vivo na veia, Então já né? tava, já. Mas eu criava as coisas, mas eu nem sabia que tinha nome de teatro, entendeu? Mas já era de você. Mas já era. Já era, tava dentro. É. Teve que. Já desde pequenininha ela não sabia, mas Super já criativa, tava. tá no sangue. As coisas nascem na gente, né? Faz parte do DNA. É. E daí, depois dali, que começou a subir Então, tudo. daí dali, aí eu tava com 24 anos, meu irmão tava com 21. Aí ele sofreu um acidente, né? Sim. Ali na linha do trem, perdeu as Sim. 2 pernas. Aí minha vida quase voltou lá pro cinza de novo. Entendi. Mas aí eu participava muito de um grupo de jovens, eu era muito integrada, tinha uns amigos maravilhosos. E o professor Ney Sanita era o coordenador. E os meus amigos me davam muita força.
Gente, Uma rede de apoio. isso faz mais de 40 anos e eu tenho esses amigos até hoje. Ah, é? Que legal. Ai, gratificante, né? Que eram Muito verdadeiros, bom, né? Muito. Eram pessoas E verdadeiras. daí dali, sabe? Tipo, é claro, a minha vida é boa. Sim, Eu considero. sim, Em sim, vista do que eu já vivi, a minha vida é muito boa. sim, Sabe? É simples, humilde, sim, com muita luta, né? sim. Mas, graças a Deus, nunca mais passamos necessidade. Amém. Nossa, que Que bom. Isso é muito importante, né? E agora, como surgiu o pote de ouro? Então, aí eu venho com essa Que aí liga bagagem, tudo, né? né? É. Eu venho com essa bagagem e eu sou muito ligada à criança, né? Eu amo criança. E eu acho que é justo pelo meu histórico, Sim. sabe? Gravou. E eu fiz também um curso de teatro que despertou a minha palhaça, né? Que Tem um legal. tem curso específico para isso, Sim, sim. que é você Ah, é? despertar. Interessante. Chama. Cada um dá um nome, mas é Sim. clown, né? Clown Aham. é o palhaço, Sim. a sua essência. Olha que Sim. legal. E daí, num desses cursos, eles te ensinam, junto com os exercícios que eles te dão, eles ensinam você voltar lá atrás e curar a sua criança. Nossa, Olha é uma só. terapia, então. Gente, Isso é isso daí eu importantíssimo. aconselho todo mundo fazer. Todo mundo devia Olha, que fazer. legal. O teatro também, Devia. olha. É Todo uma mundo terapia. devia fazer. É. Daí, eu fiz esse curso em 2001, né? E eu comecei a acessar a minha criança, né? Aquela Sim. Cidinha lá. Comecei a Voltou. acessá-la e hoje ela é minha parceirona de trabalho, né? Ela me ajuda a ganhar dinheiro, Sim. né? É claro que quem trabalha com arte não ganha dinheiro, né? Mas, Ainda não é tão valorizado, né, como deveria. mas me salva muito em Sim. várias situações. E aí eu comecei a olhar, né? Como eu descobri ela, tive um olhar mais aproximado das crianças que me rodeavam, Sim. Sim, que elas já estavam ali. que elas já estavam ali, entendeu? E daí eu sabia da fragilidade de cada um. Eu já sabia da minha fragilidade interior, porque eu sempre convivi com isso, Sim. né? Com essa tristeza, com essa dor. E daí eu comecei a ver no exterior Uhum. que determinada criança podia estar passando o que eu já Sim. passei. Exato. E eu queria amenizar aquilo, Sim. sabe? E eu era rica, eu Sim. podia fazer aquilo. Sim. Eu era rica igual o Perinho, Sim. sabe? Porque eu sim. tinha amigos, Sim. É. a amigos riqueza. para me ajudar, sabe? Aham. Então, se eu acessar, tipo, como que vocês fizessem parte do meu grupo de Sim. amigos? Não, eu vou ligar para a Bruna e falar para ela se ela pode me ajudar agora no Natal, Sim. para Sim. gente comprar 10 brinquedos, digamos. Sim. Uma união. Aí a Bruna acessa a família dela, que acessa a cunhada, primos, namorada, enfim. Daqui a pouco, tudo que eu queria estava dentro da minha casa. Sim. E muito mais. Ai, que Sim. legal. Muito mais. Porque um vai puxando Ajudando o o outro. outro, é. E eu falo que o pote de ouro, né, igual. Teve muita gente que já falou para mim para eu transformar em ONG, eu não quero. É. Não. E porque é muito burocrático, né? Sim. Muito, muito, muito. E eu não quero também porque vai perder a essência. É a essência Sabe? sua é diferente. Sim. Porque a essência do projeto Pote de Ouro, eu falo para todo mundo, é exercitar corações. Sim. Entendeu? É chegar em alguém, às vezes alguém de coração duro, que eu sei que não vai me dar 10 reais. Sim, sim. Quebrar. Sabe? Mas eu insisto no celular com ele. Sim. Às vezes eu passo a madrugada inteira falando no celular com a pessoa. Eu não. Porque daí começa a falar, sabe, da família, porque a Ih. família é isso, porque a família é aquilo. Começa a generalizar tudo, entendeu? Sim, isso que não pode acontecer, E né? tem aquelas desculpas farrapadas para não ajudar, né? Sim, sim. Eu já prometi que eu não vou ajudar ninguém. Daí eu falo assim, mas não é ninguém que você não vai ajudar. Sim. Sou eu que estou pedindo para você. Sim. Sabe, sou eu que vou ajudar. Eu quero que você me dê seu dinheiro.
Você tem, você pode me dar. Sim, sim. Entendeu? Ah, mas eu não tenho dinheiro, assim. Não, mas é R$ 35. Aham. É pequeno o custo, né? É uma união de todos, né? Esse mês, essa última festa que nós fizemos, Sim, sim. graças a Deus que nós fomos beneficiados com o bolo, né? Tá vendo? E tava Todo- bom, hein? Tava, Maravilhoso. eu Nossa, provei, gente. tava bom demais. Então, Cachorro quente. tava, né? Tudo doado, gente. Não tem um centavo meu ali. É É muito isso bom. que eu falo para as mães, para as famílias, para as crianças até, né? Sim. Agora eles não desperdiçam mais de jeito Ah, nenhum. não pode, né? Mas no início, né, pegava um pão, como me dava uma mordida, não queria mais, deixava lá em cima do banco. Criança Falei, é. a gente falava, nós não vamos permitir isso daqui. Sim. Sabe por quê? Porque isso aqui custou o dinheiro de alguém. Sim. Sim. Sabe, Alguém essa pessoa ajudou. trabalhou, essa pessoa deu o suor dela e mandou subsídio pra gente fazer, entregar isso aqui pra você. Sim. Aí você pega, dá uma mordida e deixa? Não, pode. Aí né? vocês, além de vocês passarem todo esse amor, vocês ainda ensinam, né? Acabam educando, né? Sim. Coisas assim, que a importância, né? De você pegar algo ali, aquele alimento. Porque a criança ela não tem essa noção, né? E, Tudo é e aprendizado, todo esse ensinamento né? que você passa junto à sua equipe faz a diferença. Tudo é Tanto aprendizado. porque esse ensinamento que você hoje passa para ela vai levar do mesmo jeito que você tem essa lembrança Vai. pro resto da vida dela. Com Ela não certeza. vai esquecer de jeito nenhum. Outra pessoa que me inspirou muito também foi a irmã Fortunata Ferreira Marques. Não sei se vocês ouviram falar dela. Não. Ela foi muito forte. Ela era uma diretora do SESI 30. Sim. E eu estudei no SESI 30, Olha que legal. do primeiro grau, né, completo até a 8ª série. Sim. Eu estudei. E ela era uma mulher, assim, eu falando aqui, todo mundo que estudou com ela, todo mundo que conhecia, falava, ai, a irmã com sino, sabe? Tudo ela batia o sino. Ah, Pra gente é? entrar, pra sair, pra hora do lanche. Tinha ordem, né? Disciplina. Toda sexta-feira tinha que cantar o hino nacional, posicionado, bonitinho. No Sim. SESI tinha mesmo. Olha o eu estudei lá. respeito. É, então, no Shangri-La também É, teve. tinha que cantar. Eu vivi esse momento É, aí. e ela era Tinha. bem rígida, sabe? E ela ensinava até a gente usar peça íntima embaixo da camiseta branca. Olha que sabe? legal. Tinha uma delicadeza, né? Ai, gente. Não se preocupa. Esse tempo mudando é normal. Até isso, ela ensinava, sabe, posturas, colocava a mão em cima da mesa, ela vinha ver com cor que tava a sua unha, assim. Não cor de esmalte, que a gente não tinha mesmo. Sim, sim. Mas se tinha aquela terrinha embaixo, vai pro banheiro agora lavar essa mão. Tá certo. Sabe? aham. De cabelo, sabe? Nossa, mandava bilhete pra mãe olhar cabelo, lavar a cabeça, que a criança tá com a cabeça oleosa. Então, gente, tudo isso eu aplico no pote hoje, sem saber. Quando eu vejo, eu falo, meu Porque Deus. gravou. Porque Meu Deus, olha a irmã baixando em mim aqui. a entendeu? irmã. Irmã Eu falo muito Cidinha. isso pra você. Às vezes a gente acha que não, mas as coisas que a gente passa na infância grava. Grava. E às vezes, sem querer, você começa a reviver as coisas. E você vai lembrando tanto as boas quanto as ruins, Sim. mas as Exato. coisas gravam. E as crianças de hoje estão gravando. Exato. Né? Sim. Eu costumo sempre observar muito e fazer uma reflexão que a infância é a parte mais importante de um adulto. O adulto, ele é Entendeu? criança. Então, às vezes nós adultos, né? Não eu, porque eu já tenho essa noção. Mas tem alguns adultos que tratam a criança como criança. Mas, só que não entende, tipo assim, às vezes deixa de explicar certas coisas. Vai pra lá, é assunto E não de é adulto, assim, isso e né? aquilo. Só que não é assim. Ali está sendo formado um adulto. Então É. você tem que sentar, você tem que explicar o porquê. Até quando você vai dar uma dura nele ali, você tem que ensinar, né? E eu vejo que hoje o mundo os pais não ensinam É mais muito no certas automático, coisas. né? É muito no Celular, automático. toma o celular, vai embora. Ele tá aqui, eu quero fazer tal coisa. Tô o celular, É. né? Não pode fazer isso. Não tem Só atenção. que não explica pra criança o Mas motivo. não por quê? O porquê, né? Antes tinha o Rá-Tim-Bum, né? Eu cresci com o Rá-Tim-Bum. É. O Rá-Tim-Bum, ele era... Mas por quê? Questionar o É. porquê. Ensinar a criança o porquê. Não É. tratar ele feito como se fosse, né? Nem animal, ultimamente, a gente trata dessa maneira, né? Então, por isso que robô, você... né? Porque um você acha que robô, você vai, um robô. você vai falar, É. ele vai gravar e vai ficar ali.
Exato. Não é, e ele vai começar a funcionar a partir daquele comando que você deu. Não Exatamente. é assim. Não, Não é é. assim. E Cada um uma tem sua criança personalidade, é né? diferente da outra. É. O mesmo ensinamento que você dá para um, não é o mesmo ensinamento que você vai dar para outra. Não funciona. Então, eu também tenho muitas memórias da escola, do Shangri-La, né? Peguei também diretoras, assim, que realmente eram bem Firmes, né? firmes, que elas corrigiam, que elas... Não que hoje elas não façam isso. É que hoje até os pais mudaram, né? Se a diretora ou a professora chamar a atenção ali, os pais vai lá e briga Sim. com a professora e com a diretora, em vez de falar assim, não, meu filho tá errado, vamos lá, vamos sentar, vamos ver aonde ele errou e eu vou corrigi-lo, né? E qual é a minha parcela de culpa nisso? É o que eu fiz, né? Entendeu? Exato. Porque é ele que tá formando aquele ser. Sim, exato. Exatamente. E sempre respeitar os mais velhos. Isso aí eu aprendi na minha casa. Respeito, né? É uma coisa muito importante hoje, né? Porque tá difícil. se hoje você é um exemplo, que você é um exemplo, que você tinha tudo, né, para tomar um outro caminho pelo seu sofrimento, porque tem pessoas que usam, né, do sofrimento, do que a vida fez, e agora eu sou desse Vou fazer jeito isso e pronto. porque minha vida... Não, você escolheu o caminho bom. Você hoje é exemplo. E esse exemplo que você recebeu da sua diretora, da sua professora, você está repassando para o seu projeto, entendeu? Que vem crescendo, que mais crianças querem E eu sou bem participar. chata, igual ela mesmo. Eu não acredito que seja ser chato. Eu acho que é trazer respeito, né? Ensinar a ter respeito. É importante exatamente. isso. Hoje ninguém quer ensinar a ter respeito. E é o que você tá, tipo, mandando no peito, né, Cidinha? Porque o seu trabalho é muito difícil. É uma coisa que ninguém quer. Tipo assim, não é? Eu tô, né, se eu estiver falando besteira, Não. pode me corrigir, mas ninguém Pode quer. falar. Porque é um compromisso com o ser humano, que é quem? A criança. É a É formação. difícil. E você, olha o seu legado. É. Você está ensinando eles a ser um ser humano, a crescer e ser um adulto Ser humano melhor, né? melhor, né? Que nem você falou do pão, né? Deixa o pão, a pessoa dá aquela mordidinha no pão lá, largou o pão lá, você vai lá e corrige, né? Você só não usa o sino, né? Não, ainda não. Vou arrumar um sino. E também, sabe, a educação comportamental também, assim, no caso com a higiene, sabe? Era muito normal jogar papel no chão, jogar tudo no chão, tudo. Terminava as tardes recreativas, meu Deus! A gente tinha que pegar os voluntários, né, que faz parte da coordenação comigo, que faz o lanche, porque a gente não tem voluntário, né? Sim. Então, aí tinha que limpar todo o espaço. Agora, você imagina, a gente fazia no pátio da igreja Nossa Senhora de Fátima, também fizemos na Nossa Senhora da Boa Esperança. Nossa Senhora da Boa Esperança era imenso. Pra gente limpar tudo aquilo, depois de uma tarde cansativa. Todo mundo limpando, jogando água, não sei o quê. Porque era muita sujeira, muita. Sabe? E isso foi mudando. E eu não tinha esse traquejo de chegar pra mãe e falar, olha, não deixa jogar no chão, não sei o quê. Se ele jogar, você, por favor, pega. Agora, não, sabe? E a gente também, o pote, graças a Deus, a gente está atingindo, assim, uma maturidade, também 11 anos, né? Sim. Então, as mães agora não me vê mais como a sargenta, Sim. sabe? Sim. A véia chata. Porque era isso que eu escutava, né? Uhum. A gente está se transformando numa família, Que bom. Que lindo. sabe? Porque elas confiam em mim para contar as coisas até mais íntimas delas, que Sim. machucam ela, que preocupam, que não sei o quê. Esse dia eu posso falar com você no privado? Eu já falei, eu não atendo no privado. Coloco uma carinha vermelha, Uhum. aquela carinha. Uhum. Daí, esse dia, mas eu falo, ó, só vai falar comigo no privado se for coisa muito de ordem pessoal. Sim. Entendeu? Sim. Eu não vou no pote de ouro porque eu tô com diarreia. Não vou colocar isso no grupo, né? Então você fala, olha, você não tem condições. Mas daí você vai no pronto-socorro e pega o atestado. Sim. Porque sem atestado também a criança vai ficar com falta. Sim. Sabe? Então eu exijo pontualidade, Tá certo. higiene, compromisso, entendeu? Delicadeza para falar. Sim. Sabe? O básico, né? Não falar palavrão em hipótese alguma perto de mim. Legal. Só, Ai, guarda do jeito isso. que vocês querem.
Porque meus pais, eles podiam ser que fosse, mas eles nunca me deixaram. Meus Nem pais eu, nem também. meu irmão. É. Meus pais também. Não podia falar a palavra M. Uhum. Não podia, que apanhava. E a gente apanhava de verdade. Aham. E então, eu acho horrível quem fala palavrão. Uhum. Acho horrível. Sim. E as crianças hoje, gente. Nossa, tá triste. E é palavrão. Pesado, Palavrão. né? Não é coisa isso é assim, verdade é. mesmo. Né? É Nossa. palavrão É mesmo. coisa É. pesada. Então, quando eles estão perto de mim, eles ficam se policiando, eu já vi. É claro que na casa fala, é claro que na escola fala, é claro que na rua fala. Sim, sim. Mas perto Ali de tem um mim, respeito. não fala. Porque se falar, eu vou chamar atenção. Tá certo. Entendeu? Eu lembro que a gente foi na casa da Cidinha um tempo atrás. Lembro. E aí você me contou a história de como surgiu. Eu lembro que eu fiquei assistindo, eu chorava toda vez que eu colocava de Sim, novo. foi lindo, E né? eu queria que você contasse pro pessoal como foi isso. Que eu acho que é muito importante. Como surgiu o projeto? Isso. Então, é o seguinte. Eu mudei lá para o Maria Elmira, foi no ano de 1992. Eu mudei para lá. Sim, Mudei eu, minha mãe e meu irmão, porque a casa que eu moro é popular, né? sim. Sim. E minha mãe estava com câncer. E minha mãe, eu trabalhava muito, muito, muito. Sempre trabalhei muito, graças a Deus. E minha mãe deixou a assistente social lá da prefeitura, ela que contava. Sim, sim. Louca, Ah, porque ela queria ser sorteada, ela não sabia o que mais fazer. Era na gestão até do Adilson. Não esqueçam disso, porque o Adilson, nossa, a gente tem um carinho por ele, sabe? sim. Natália. Nossa, eu sou um desastre. E daí, ela disse que todo santo dia, depois do almoço, ela ia lá falar com a... Porque tem que respeitar o sorteio, né? Sim, Sim, sim. tem Só todo que ela um- estava com câncer e ela estava com medo de deixar eu e meu irmão no aluguel. Tadinha. E ela começou a ir, aí eu fui trabalhar em São Paulo para pagar o tratamento dela, porque se você aguardar pelo SUS. Sim, Ela estava com câncer no intestino, estava muito grave o negócio. sim. E aí eu fui trabalhar em São Paulo, que eu ganhava bem mais lá. Sim. Trabalhava, gente, das 8 da manhã às 10 da noite, Nossa. num escritório de RH. Todo mundo ia embora da firma, numa empresa de limpeza pública. Todo mundo ia embora, eu ficava lá fechando cartão na mão, porque naquele tempo Nossa. a informática era muito fraca. Sim, Aham. sim. E eu também não tinha curso nem nada, eu fazia tudo na mão. E meu chefe era um japonês. Sim. Gente, mas esse homem, ele me idolatrava. É. Sabe também, né? O jeito que eu trabalhava. Trabalhava. É, né? Né? Das 8 às 10. Almoçava no escritório, tudo, ir lá, comendo e fazendo os negócios lá. Hora extra, ó. Pesado. Porque eu tinha que mandar dinheiro, eu tinha que mandar remédio, Tinha uma eu tinha, obrigação. tinha que fazer exame, enfim. Aí, ela correndo atrás da casa, coitada. Tadinha. Daí ela conseguiu. Aí, no dia que ela conseguiu, olha para vocês verem, eu falo assim que eu sou uma pessoa muito iluminada, muito abençoada, Sim. e eu sou mesmo. Você é, com certeza. Entendeu? Porque Deus olha muito por mim. Ele Sim. olha pessoalmente, ele olha por mim. Sim. Porque eu estava lá em São Paulo, já estava 1 ano e 3 meses lá, imagina. Eu sou da roça, gente. Entendeu? E fica, pega metrô, pega trem, pega ônibus, me perdendo nas estações e não sei o quê, né? Enfim. Aí eu pedindo para Deus, eu preciso arranjar um emprego equivalente a esse, mas tem que ser no Vale do Paraíba. Pode ser em outra cidade, mas... Mais próximo, né? É. Gente, um dia a Embrac me chamou. Olha que legal. Aí, né, eu peguei e vim para Embrac para fazer entrevista. Aí, até quem atendeu o telefone foi meu chefe. Ele falou, não acredito. Daí, mas não é o dono, era meu tá. chefe, o gerente, que tinha filial, eu trabalhava no filial. Sim, sim. Daí ele falou assim, eu não acredito que você vai embora. Falei, para de melar, pelo amor de Deus. Eu Não preciso atrapalha. eu preciso ir, né? Não me atrapalha. Eu tava preocupada também com a minha mãe, né? Daí eu peguei e vim. Aí eu cheguei e fui direto. Não, mentira. Eu fui na minha casa trocar de roupa, porque eu vim de uniforme da empresa lá. Sim. Aí fui em casa, troquei de roupa e fui fazer a entrevista. Aham. E minha mãe toda sorridente, não sei o quê. Eu achei que ela estava feliz porque eu tinha vindo. Aham. Aí eu fui lá na empresa, lá na Embrac. Daí fiz a entrevista, tudo. Adivinha quem que ia ser meu chefe?
marido de uma das minhas melhores amigas. Olha. Eu ia secretariar no setor de compras, 3 vendedores, É o 3 mundo, né? compradores. Olha pra você ver. Deus E prepara um tudo, deles né? é meu irmão, que é o marido da minha amiga. Olha. Aí eu peguei e falei assim, mentira, gente. Tá, daí passei na entrevista tudo, né? Claro Sim. que eu acho que ele mexeu um pouco os pauzinhos dele lá também. Você colheu uns pãozinhos, Ah, né? com certeza. E eu acabei vindo, né? Quando eu cheguei em casa, naquele dia, assim, né? Falei, mãe, não sei o quê, né? E eu tá com um do chefe, não sei o quê. Ela falou, mentira. Eu falei, é. Daí ela pegou e falou assim, nossa, olha só que benção, não sei o quê. Daí ela pegou, ela veio assim pegar na minha mão e soltou um negócio na minha mão. Falou assim, Aham. olha aqui, que benção. Eu peguei, era a chave. Olha. Ah, meu Deus. Ai. Eita, você sabe que eu sou emotiva Eu também, também né? sou. Ah, Eu meu Era a vou Deus chave do da nossa céu. casa É. própria. Aí Ai, ela, Deus. nossa, ela ajoelhou no chão, tadinha. Tá vendo, gente, a Chorar. importância dessas casinhas? É, foi muito Daí ela importante. pegou e falou assim, eu não esqueci, eu esqueci o nome da assistente social, tanto que ela falava. Ela rezava pra essa mulher todos os dias. Ai, que dó, cara. Ela falou assim, nós conseguimos, nós vamos mudar amanhã. Falei, mãe, não pode ser amanhã, porque eu vou voltar, eu tenho que trabalhar, e eu que ia fazer a mudança. Sim. Ela falou assim, não, você vai ficar. Eu falei, não posso. Aí eu sei que foi que eu fiz, eu liguei pro meu chefe, falei pra ele deixar eu ficar mais amanhã, que eu só ia pegar a mudança, levar na casa nova, deixar lá e ir de lá. Eu chorando aqui ainda, gente. Ah, eu também. Eu sou muito emotiva também. Aí pegamos, Ai. entramos na casa sem água, sem luz. Só 2 cômodos, banheiro e uma área de serviço, não tinha mais nada. Nada, nada. E no bloco, não tinha, e no contrapiso. Sim. Nossa. Não tinha mais nada. Era 2 cubículos assim. Gente, mas foi o melhor prêmio que nós já recebemos na nossa vida. Ai, imagina. Daí minha mãe pegou também, quando nós entramos lá, eu lembro direitinho. Ela fez a janta, chamou nós dois e falou assim, daqui ninguém tira vocês. Ah, meu Deus, eu vou chorar de novo. Aí eu peguei, daí eu falei, ai Ai, mãe, meu graças Deus, a o Deus, cara. né? Eu tava... Deu Já- segurança, né? Já o aluguel já não ia sair daquele dinheiro que eu ganhava em São Paulo. Uma coisa a menos. E eu vinha para Caçapava ganhando praticamente o mesmo, acho que até um pouquinho mais. E daí eu falei, gente, vai dar pra gente terminar a casa, fazer isso. Ela, tá. Terminamos até hoje, né? Uhum. Aí, claro que não tá daquele jeito, mas vocês viram. Tem só umas coisinhas pra mexer. Só. Aí, Ai, peraí, deixa eu recuperar aqui. e eu comecei a morar lá, né? Comecei a morar lá naquela pobreza terrível, todo mundo que morava lá era igual a gente, ou às vezes até um pouco piorzinho, né? E o vício e a cor cinza imperando, né? Sim. Cor cinza voltando. E a cor cinza voltando com força total. Uhum. E eu tinha... E a cor cinza dentro da minha casa também, né? Que meu irmão também era usuário. Sim. Gente do céu, eu me vi no olho do furacão. Eu uso muito essa expressão, sabe? Sim, Quando eu sim. fico assim, sem chão. Eu falo, eu tô no olho do furacão. Você pode saber que só por Jesus. Aham. Aí, minha mãe doente, meu irmão usuário. Aquela situação dos meus vizinhos, as crianças. Minha infância sendo reproduzida ali. Voltando tudo. Criança apanhando, criança passando fome, pai sendo preso na minha frente, camburão, aquelas coisas. Criança vendo o pai indo embora. Ai, meu Deus, Ficou tudo escuro. tudo. Daí eu falava, meu Deus, por que que voltou isso pra mim? Por que que voltou isso pra mim, entendeu? Sim, sim. E assim foi, gente. A coisa foi evoluindo. Umas coisas foi evoluindo para o bem. Claro que a vida Sim. não é só Coisa maldade, ruim. né? Sim, sim. É uma mescla. Não adianta você estar vivendo lá no olho do furacão que não vai ter uma brisa. Vai ter. Vai ter um Vai. pouquinho, né? Vai ter, Vai. entendeu? Com certeza. Vai chegar uma lufadinha de vento para você se refrescar. Mas o mal, ele é bem forte, né? É. Ele te tira do É que tira do prumo, né? prumo. Tira Ela mesmo. desalinha você. Sabe? Tanto psicologicamente como fisicamente, enfim. E eu ficava buscando soluções. Só que eu trabalhava que nem uma condenada na fábrica. Continuava aquela batida. Aquela batalha. Né? Naquela batalha. Aí, até então,
quando eu morava em Caçapava, eu fazia teatro paralelo com o serviço, não deu mais para fazer, porque daí minha mãe Teve foi que parar. piorando. E eu fui só trabalhando, e cuidando da minha mãe, cuidando da minha mãe. A minha mãe chegou num ponto que o médico, toda vez que acontecia um fator no corpo dela, que toda vez que acontecia, eu tinha que levá-la para pronto-socorro para eles ajustarem, colocarem no lugar Sim. o órgão. Aí, o que aconteceu? O proctologista que cuidava dela, no consultório dele, porque eu pagava tudo particular. Particular. Sim, sim. Ele chamou a enfermeira, ele chamou a enfermeira dele. Ela foge do Ela microfone. foge, É ela porque eu foge. faço teatro, Ela, eu fa- acho, ela já. Ela foge. acho que é Mas não tem problema, a gente vai dando um o toquezinho. negócio é imenso, né? O espaço É o imenso. palco, e eu vou, né? É o eu palco, acho- o palco. eu quero ocupar tudo. Tá certo? E daí, a enfermeira me ensinou o procedimento para fazer na minha Ah, mãe. é. Nossa. Gente do céu. Nossa. Aí quero- pesou. Daí pesou, porque era muita dor. E aquela dor era provocada por mim, na minha mãe. Ai. Né? Porque eu vi o quanto ela sofria na mão da enfermeira. Aí ela começou a sofrer na minha mão. Mas eu tinha que fazer isso. Porque Sim. senão a gente nunca teve carro, né? E toda vez era táxi que levava ela quando eu conseguia a ambulância. Mas eu ficava tão desesperada que eu pagava táxi. Sim. Enfim. Na casa, a minha mãe viveu 2 anos Sim. só com a gente. Daí ela acabou indo embora, né? E daí ficou eu e meu irmão Sim. naquela vida lá. Aí meu irmão, quando ele fez 42 anos, lembram do movimento jovem que tinha aqui de oração carismática? Era Da grupo Igreja de oração Católica? carismática, Aham. Cristo Vive. Sim, Ah, teve um sim, grupo forte, sim, é. Cristo vive. Então, E foi muito forte, né? aí eu vou falar o nome aqui, pode falar? Pode. O então vereador Maicon, Sim, sim. ele morava na rua da minha casa. Sim, E eu conheci ele, tinha o quê? 12, 13 anos. sim. Sempre na rua da minha casa. E ele também, o pai dele, promovia brincadeiras assim na rua para as crianças, pegava a porta, colocava para ele jogar ping-pong, umas coisas assim bem rústicas. Sim, sim. E o Michael, ele sempre foi muito voltado para a religião. Sim, sim. Eu também sou católica, mas eu não sou fervorosa. Sim, sim. E daí, ele começou a participar do Cristo Vive. Sim. Olha, E ele começou a convidar meu irmão. legal. Legal. E ele começou Olha a que convidar importante, todo mundo. começou a Não, mudar. ele sempre fazia isso, com todo mundo, mas o povo não ia, né? Aham. Aí um dia meu irmão foi, gente. Ai, que bom. Meu irmão foi, começou a participar do Cristo Vive. Como é importante essas ações, né? É muito Ó, às importante. vezes um É pequeno muito, é gesto muito muda, importante. muda Muito uma vida. importante. Te salva uma vida. E daí meu irmão... Gente, com 42 anos, meu irmão desistiu das drogas, Olha só. do fumo, de tudo. Ô, Não glória. bebe um gole de cerveja, nada. Que bom. Nada. Que bom. Olha a importância, né? Daí tá, foi igual meu pai, né? Repetiu a história. Repetiu. A partir de hoje, Olha que legal. É, sabe? cessou. Pra você ver como a decisão é forte lá, né? Sim. Quando decide, vai mesmo. Nós somos muito. É. Aí minha mãe também era muito determinada. E eu também com pote de ouro, né? Porque Sim, esse daí- pote de ouro, quantas vezes eu quis jogar pra cima e eu falei, não vou jogar. É. É. Sabe? E aí, daí vindo disso É. tudo, você teve a ideia. Então, daí eu vendo tudo aquilo, não sei o quê. Aí o Maico também ficou na fase adulta. Ele começou com um projeto que ele tem até hoje, que chama Ação Natal Concreto. Ah, tá Sim. O concreto. que ele faz? Ele leva as crianças uma semana antes do Natal para passar um dia atípico, né? Aham. Um dia que aquelas crianças mais Passear, passariam né? na Leva vida pra dela. algum lugar. Sim. Passear, viver. E eu comecei a ser voluntária dele. Ah, que legal. A gente viajava, ia para Hotel Fazenda, ia para Parque Aquático, ia para vários lugares. Olha que Aí um gostoso. dia a gente voltando de uma das viagens, eu virei para ele e falei assim, Marco, olha, ele estava no seminário na época. Aham. Falei, Marco, ele falou, tá feliz? Isso aqui a gente ia conversando, né? Falei, eu tô, mas para mim não basta. Quero mais. Ele falou, não basta o quê? Então eu falei assim, eu acho que o que a gente faz, eu queria ter mais contato com as crianças. Sim. Ele pegou e falou assim, ai, Cidinha, você queria como assim mais contato? Falei, sabe, saber assim, onde que eles moram, quem são eles, se estuda, se come, Conhecer. quem que cuida, É Ser mais entendeu? íntimo. Aham. Daí ele falou assim, olha, se você quiser ter esse contato, eu te dou carta branca, Aí, ó. entendeu? Olha. Mas você sabe que eu não tenho tempo para te ajudar. Aham. Daí eu peguei e falei assim,
Não, tudo bem, eu posso trabalhar com essas mesmas crianças? Falou, deve. Falei, então, pronto. Bora. Já era, só Porque eram as nossas crianças. Só isso que eu queria saber. É né? bem isso. E até hoje a gente leva, assim, os projetos paralelos, né? Sim, Ele, sim. no Natal, ele pega as crianças e leva para passear. Olha que legal. E daí, depois que eles vêm do passeio, eles recebem os presentes de Natal do projeto Pote de Ouro. Olha que legal. Eles são muito abençoados Eles também. são muito abençoados, olha que legal. E daí, o que eu achava, né? Como eu tive sempre esse negócio que eu vou contar, que vocês queriam que eu contasse. Eu sempre achei, assim, que faltava, pelo menos na minha rua. Porque a minha rua era terrível. Aham. Era terrível. Eu achava, assim, que era tudo muito triste, muito cinza. Me remetia lá aos anos 70. Passado. A minha casa de olaria, não tinha Sim. reboco, não tinha nada. Era fogão de lenha dentro de casa, pretejava toda a casa. Sabe, a casa tudo escura, suja. Não suja, que minha mãe era muito caprichada. Sim. Mas não tinha vida lá dentro. Sim, sim. Tinha Sabe? cor. Não tinha cor. E daí, algumas crianças, tá? Que Aham. ninguém generaliza. Sim. Tá. Não é no geral. Vivia uma situação semelhante à nossa, minha e do meu irmão. Sim, sim. E das outras crianças que cresceram com a gente. Que hoje nós somos vitoriosos. Sim. Estamos todos aí, graças a Deus. E aí eu falava, eles também vão crescer, eles também vão sofrer, vão passar por isso. Eles estão sendo forjados no torno, como nós fomos. Mas eu quero fazer alguma coisa por Sim. eles, a mais, Sim. né? Porque tá muito escuro. É. Eu queria ter uma cor, eu queria dar uma cor para a vida deles. Queria que eles Sim. sorrissem. Queria que eles saíssem de dentro de casa, sabe? Ou fica lá dentro, porque por mais simples que a pessoa seja, todo mundo tem um celularzinho quebrado, velho, né? E a criançada tá lá, né? Nossa, você fala, Só não olha pro escuta ladinho, nada. assim, né? Pode É. ter um avião ali, eles não estão vendo. É verdade. Tá firme. É. Daí eu falava assim, essas crianças precisam sair dentro de casa, sabe? Eu tenho que mostrar para eles que a vida não se limita dentro dos muros deles e nem na esquina da casa deles, onde Exatamente. eles acham que a vida acontece. Exato. O mundo é muito maior que isso. Exato. A nossa vida é muito maior que isso. É muito maior. Muito, É. muito. Nós somos só um grãozinho, né? Não é? De areia. Aí a gente precisa abrir os olhos, olhar o mundo. Olha, nós somos agraciados de ter vindo para essa maravilha aqui. Verdade. Vamos cuidar dele, vamos cuidar um do outro, vamos mostrar, vamos fazer, né? Proporcionar um sorriso, Sim. mesmo que seja rápido. E aí, eu já tinha essa ideia, né? Eu falei assim, bom, tem que colorir. Colorir como, né? Porque criança entende tudo assim, né? É. Ah, ela vai pegar um balde De de tinta. tinta e vai Aí ser volta o pintando. lúdico. É. Aí volta o O lúdico. lúdico. Falei assim, ai, seria legal se de... Ai, tá vendo? Se pra sempre se instalasse um arco-íris aqui em cima do bairro e fosse colorido a vida toda. Sabe? As crianças Sim. brincassem, olhassem para cima, tirassem o olhar daqui, olhassem para cima, olhassem para lá, olhassem para cá. É. E visse a beleza que o mundo é. Aí eu falei, tá bom, então tá. O símbolo eu já tenho do que eu quero criar. Não sabia nem que era projeto. Aham. Aí eu falei, o símbolo eu já tenho. As crianças também. As crianças também. Aham. O fio condutor eu já tenho. Eu vou brincar com eles. Porque a brincadeira, ela, se você se aprofundar estudando o brincar, Sim. você vai ver quanto bem faz pro ser humano. Ah, Sim. A diferença do ser humano que brincou e do ser Aham. humano que não brincou. Exato. Eita, Eu falo pra ela. Eu não E brinquei pro, muito pro aí, um ó. monte de gente. Eu falo, Fiquei travando. Trava. até na minha família, o pessoal fala assim: você nunca vai crescer? As minhas irmãs, né? Porque eu sou a caçula. Você é bem mais destravada que eu. Eu sou a caçula. Então, a minha irmã fala assim: a Bruna nunca vai crescer. É verdade. Porque eu sou muito brincalhona. E eu falo: eu não quero crescer. Eu quero manter essa minha criança. Porque. Mesmo sem saber, você tem contato com ela. Sim, eu amo
ter esse lado criança. E eu não quero amadurecer. É. Lógico, responsabilidade vem. Tem que ter, né? Mas isso não quer dizer que eu Você tenho vai que... ser sisuda, carrancuda. Não, né? cara. não, tem que eu ser. acho que esse é o segredo da vida, Cidinha. É. Você nunca deixar a sua criança morrer. Exatamente. Porque a criança é algo Tem uns mágico, adultos é que você puro. olha e você vê, olha a criança ali, né? Aí eu só olhar pra mim que você vê. Você vê o vídeo no Achei, você vai saber como que é. É, né? Ai, ai. Eu também. Eu nem ando direito mais, mas eu me considero uma criança. Porque mas criança não anda direito mesmo, né? Quando Faz a andar- mesmo, Quando eu né? me junto com os meus sobrinhos, eu acabo sendo mais criança que eles ali, entendeu? Tadinha, a Cidinha gente- tá dodói hoje, gente. Tadinha da Cidinha. Tadinha, ela tá dodói. Cidinha, as crianças são, tipo assim, eu tomo os brinquedos das crianças, eu vou brincar, eu vou dar um presente pra criança, mas é eu que É tô você escolhendo. que quer testar. A gente leva ela pra Entende? brincar, na verdade. Eu me divirto. Que delícia. Eu também. Nossa, É. como eu... Sabe, e eu gosto de ver criança brincando. É Foi bom, uma né? delícia sábado. Foi. É A bom. criançada É, tava muito feliz. Porque eles brincam de qualquer coisa. Sabe, não precisa ter um brinquedo específico. Não. Nada. E ninguém tava com o celular na mão. Não, Entendeu? foi muito legal isso. Não tinha mesmo. Não tinha. Não tinha. Eles Tinha estavam jogando bola, eles estavam brincando, né? com capoeira, né? pega, Capoeira, Capoeira, todo pega. Até na chuva eles Até na estavam chuva eles brincando. brincaram. Não. Porque eles gostam, Olha, né? o objetivo foi alcançado. Foi, né? Então, daí, quando eu me reúno com eles, assim, num ambiente mais intimista, né? Assim que a gente vai conversar, eu falo pra eles, né? Eu falo pra eles, olha, vocês sabem por que é pote de ouro? Ah, é. Eu pensei no arco-íris para ser o nosso símbolo. Sei. Aí eu falei assim, bom, como eu sou contadora de histórias, né? Sim. E aquilo lúdico vive em mim, falei assim, todo final de ar, olha só, todo final, acho que fui eu que pensei, né? Claro que não Sim. foi, né? Alguém me iluminou. Falei assim, olha só, no fim de cada arco-íris tem um pote de ouro. Então vai chamar pote de ouro, grupo de brincadeira de pote de ouro. Sim. Pensei isso, Sim. né? Rusticamente. Aí eu peguei e falei assim, por quê? Daí quando alguém perguntar para mim por que pote de ouro, Ah. eu vou falar que aqui no bairro a gente está trabalhando as eu gostei crianças, dessa. trabalhando os corações, trabalhando as mentes, né? Sutilmente inserindo coisas boas para eles se apropriarem, Sim. É. porque a gente está lapidando. Exato. São pepitas de ouro. Exato. São nossos tesourinhos. Um dia eles vão brilhar, Exato. sabe? Eles vão sair contagiando o mundo com o brilho deles, de ouro, né? Vai ofuscar olhares, vão ser grandes homens, grandes mulheres. Não precisa ser rico, Sim. não é isso. Não é isso, é Mas dentro. homens e mulheres de respeito, É. responsáveis, sabe? Pessoas Cumpridores dignas. dos seus deveres, Sim. sabe? Isso é que ser vão rico. que vão A amar seus riqueza é filhos. isso, né? Exato. Que vão amar seus filhos. Amar seus filhos. Amar seus Exato. filhos. Quebra aquela, né? A Isso. criança muda. Cidinha, mas eu posso dizer pra você, essa é a verdadeira riqueza. É. Essa é a verdadeira. E- Respeitar o próximo, amar os seus filhos, sabe? Passar É. o que é bom, Passar o que é né? Respeitar os mais velhos. Eu acho que essa é a bom. riqueza. Respeitar a natureza. A gente ensina natureza. muito A isso natureza. também. E o engraçado é que no final do projeto de sábado, o que aconteceu? Ah, nasceu um arco-íris, gente. Foi tipo assim, muito assim. Foi bem no finzinho, Foi- ó. Algo Eu muito de tremia, luz, o muito Paulo de batendo na Deus. lindo. foto, eu tremendo. Eu tremia dos pés Não e é à cabeça. toa, não. Caiu um toró. Mas no final, O arco-íris. nasceu aquele arco-íris Pra lindo. reforçar. Fala, tá vendo esse dia? Tá aí, ó, tá certo. Tá no certo. caminho, estamos Ó, no caminho. eu falei pra você que ia ser tão relaxante que você acredita que a gente já fez 1 hora? Nossa Tá Senhora. vendo? Mas eu Mas- não quero encerrar assim, não. Eu quero... Tá, mas antes eu tenho mais coisa pra falar Pode também. Posso falar, pode falar. Pode. Então, daí o Pote de Ouro, ele começou em 2014, Certo. né? Fez 11 anos agora. Então, agora pensem. Desculpa. Imagina. A gente sabe que você tá As dodói. crianças que lá atrás, né? Lá em 2014, que entraram comigo, tinha 4, 5, 6 10 anos atrás. Hoje eles já estão com 15, com 16. Adolescente.
Então, adolescentes, eles cresceram no pote de ouro. Exato. E o que a gente decidiu? A nossa diretoria, né? Que, não, na verdade, ela não existe. É mais coração. Corações coloridos. Sim. Somos nós. Sim. A gente se une para pensar coisas boas para o projeto. E aí, a gente pensou assim, ó. Tinha uma voluntária, ela é ainda madrinha, mas ela não atua mais com a gente, que ela está com outro projeto em Piedade. É a Sônia Alvarenga. Faço questão de falar o nome dela, porque eu amo e admiro demais essa mulher. Sônia Sim. Varenga? A Sônia Alvarenga, ela é de Piedade. Ah, Ela foi proprietária da Escola Laser Idiomas. Lembra ali, descida Sim, sim. Da É. ladeira ali, né? Eu São José. conheci lá porque eu fiz permuta lá com ela. Eu dava aula de teatro, ela me dava... A escola me dava aula de inglês. Olha, legal. Tá vendo? Bem legal. E daí, gente, um dia a gente falando, ela falou assim, mas essas crianças que cresceram, eles não querem brincar mais? Não É. quer, porque 12, 13 anos não quer mais brincar. Aham. já pensa que é adulto. Já pensa que é adulto, né? Já tá de olho na menininha, no menininho, já quer Aham. vestir uma outra roupa, enfim. Daí ela falou assim, o que a gente vai fazer com eles? Daí eu pensei, bom, eu posso propor para os pais que a gente vai, né, cuidar, vai manter o projeto até quando eles fizerem 12 anos. Sim. Aí fez 12 anos, sai do projeto, porque não quer mais brincar. Sim. Acabou o efeito do projeto para eles. Aham. Daí ela falou assim para mim assim, eu acho que isso soa como exclusão. Aham. Ela falou, e eu sei do jeito que você é, você vai chegar e falar, não pode mais, que lá. Falei, eu vou falar, ué, desse jeito, Aham. entendeu? Daí ela falou assim, não, sabe que a gente pode propor para eles? Quem quer continuar no projeto? Quem quiser continuar no projeto, vai mudar a cor da camiseta, Olha. vai usar a camiseta branca, Ah, foi os porque eles adolescentes que a gente passaram viu. para a adolescência. Legal. E eles vão começar a ser treinados para trabalhar como voluntário mirim, né? Sim. Trabalhar assim, né? É, Igual eles ajudar, fazem né? mesmo. É. Sim. Cuidar dos menores, bater uma Legal. corda, fazer uma brincadeira de cadeira, Sim. né? Tudo tem que ter monitor. E eles iam Sim. se transformar em monitores, Legal. né? Eles vão monitorando os menores e eles não vão perder nenhum direito. Eles vão continuar sendo Do contemplados e No vai pote. continuar sendo apadrinhados do mesmo Lógico. jeito. Porque eles vão estar trabalhando, só que eles não ganham para isso, Sim, sim. né? E também não é né? Não Não é um trabalho uma pesado, brincadeira. né? É um a apoio. continuação da educação. Exato. Aham. Eles vão Né? repassar aquilo que aprenderam. A gente está mostrando para eles e eles também vão aprender os efeitos que a brincadeira surte. Exato. Né? Eles vão Sim. começar assim, olha, fulano agia assim, agora porque brinca, não age mais assim. Aham. Entendeu? Então, por isso, hoje nós temos 14 adolescentes. Olha, Olha que que legal. legal. Parabéns. Um deles, inclusive, é o meu sobrinho, né? O Tobias. Olha que legal. Eu criei o Pote de Ouro. Ele tinha 4 anos, hoje ele tem 16. Olha que legal. Cresceu ali, né? Sim. Cresceu me ajudando dentro de casa. Cresceu ali. E me ajuda também no pote muito, né? Até eu falo para os outros adolescentes, eu falo assim, às vezes eles falam assim, e o Tobias? Tipo, eu falo, gente, ó, nós precisamos de uma reunião, que lá, tarará, porque vocês não estão me ajudando. Eu falo assim, né, Aham. no grupo deles. E o Tobias mora aqui dentro comigo. Ele tira a roupa do varal para mim, se eu estou trabalhando pro pote. Ele coloca a roupa no varal. Faz ele- as coisas ali. Entendeu? Ele vai fazendo as coisas domésticas para mim, Sim. enquanto eu estou Sim. trabalhando pro pote. Exato. Então, ele está exercendo a adolescência dele, sim. Sim, O sim. voluntariado dele, adolescente, sim. Sim. E é uma né? educação diferente já. É. Aí, gente, é isso. Nós temos 14, né? Sangue novo, pulsando, Olha que bombando. legal. É. Até a Edna, que é uma das nossas voluntárias, Edna Sim. Cavalini, Sim. ela estava elogiando eles. A Cidinha, toda a pipoca foram eles que estouraram e eles Olha que que legal. distribuíram. Entendeu? A Edna é uma pessoa A muito Edna é boa uma pessoa também, a gente maravilhosa. A conhece ela. Edna É. está em Ela é maravilhosa. 1000 projetos, né? É. É. Que ela isso puder aí. fazer de assistência social. Ela tá faz. abraçando tudo. Ela é e voluntária tá... em tudo e dá o melhor dela Dá em o melhor. tudo. Isso é verdade. Se entrega, né? Se entrega, de É. coração. Ela é fantástica. É. E E sem Cidinha? subestimar os outros, né? Não, Sim, todos claro, são todos. importantes, né? Que Todos são nossa, importantes. A todos minha são. prima mesmo fez o bolo para nós, Olha né? que legal. Eita, A minha que prima bolo. e mais uma mãe.
Tá Mamãe vendo? que entrou devia agora fazer esse isso ano. mesmo, porque ficou bom, viu? Ficou, né? Devia. Então, tá vendo, ó? As Então. mamães participando, muita É. gente, todo mundo ali. Lógico, sozinho você não consegue Não nada. consigo nada, entendeu? Tanto sozinho não consegue, que é bom saber como ajudar. Cidinha, é isso que eu ia Sim. perguntar. Como faz? A pessoa que assistiu aqui, que tá assistindo a gente, Porque as pessoas vão querer saber. a pessoa que quiser Ela ajudar fica de alguma nervosa. forma. Não ou- falei tanto. Fica tranquila, tá lindo. Tá perfeito. A Não se pessoa que preocupa. quiser ajudar tanto como voluntário, né? É. Como doação de dinheiro, Financeiramente, de o alimento. alimento. Como faz? Ó, então eu vou começar pelo mais básico. assim. Certo. Tá, Primeiro, a gente aceita doações de coisas usadas também. legal. Porque eu faço um brechózinho, Legal. assim, com um precinho bem baratinho. Que Legal. geralmente quem consome são as próprias famílias. Certo. Legal. Faço assim de R$2 até R$4, sabe? Às vezes tem uma coisa muito boa, uma coisa nova com etiqueta. Aham, Eu não posso vender por esse É. valor. certo. Mas daí é o dinheirinho que entra pra gente comprar pipoca, Sim. comprar, sabe, umas coisinhas assim que às vezes falta. Pra ajudar a pagar uma fatura que Lógico, Sempre tem a gente contas, pega né? o cartão Existem de algum- contas. Sempre tem conta. pega o cartão de uma madrinha que tem lá, coitada. Ela vive emprestando. Esse dia dia pode. foge. Eu sou muito livre. Tá ninguém me certíssimo. prende. A gente tem que pegar o microfone Ninguém me solto pra ela, assim, ó. prende. Porque pra ela ficar à vontade. Aí ela empresta pra gente, então a gente fica com a fatura pra pagar. Lógico. Entendeu? E. Inclusive, nós temos uma última parcela, tá, gente? Quem quiser Inclusive, tem ajudar. uma aí pra pagar. Do chocolate, do chocolate. É, Que a gente comprou, conseguiu uma promoção maravilhosa, sabe? sim, sim. E graças a Deus já pagamos 2 parcelas para ela, mas ainda tem uma. E Então, a ajuda ela é Brechó. financeira também, né? ajuda financeira Sim. também. Em produtos, né, que a gente prefere De até sempre que higiene, seja... de- Não, assim, em produtos tipo, festa da Páscoa. A gente prefere que dê o bombom, não o dinheiro. Legal. Ah, legal. É que dessa chocolate. vez surgiu essa promoção maravilhosa de Tá. falou, vamos comprar todos. Sim. Aí comprou no cartão dela e agora a gente tá pagando. Legal, legal. Entendeu? Tá, Mas, tipo assim, cachorro quente. Eu prefiro que dê a salsicha. legal. Prefiro que dê Chega o com pão. o pão. Tá Igual vendo, o bolo, gente? né? É. Eu posso falar? Pode. Ai, gente. Deve falar, do céu, deve. que bênção maravilhosa. Pode. Ai, será que a pessoa que doa vai estar assistindo? Às vezes ela, com Vai, certeza, com vai estar certeza. assistindo. Tomara. É bom. Porque, meu Deus, que bênção. Doador anônimo, não sei quem é você, mas meu coração é eternamente grato. As crianças também, eles nem sabem de onde que vêm as coisas, só sabem que são bênçãos. É. E você, nessa nossa festa, você foi uma bênção. Você mandou o valor total do bolo, dos ingredientes, né? Porque para pedir, para encomendar um bolo, ano passado, nós quase morremos pagando o bolo, entendeu? Aí falou, meu Deus, gente, não é caro, não é. Porque o trabalho delas é maravilhoso. Sim. As coisas estão realmente muito caras, É que Então, né? subiu tudo, né? E tudo tem que ser repassado para o cliente mesmo, Sim. Exato. né? Então, nós priorizamos assim, olha, vamos nós fazer o bolo, né? Tem alguém que sabe fazer? Sabe. É claro que não é profissional. Sim. O bolo não ficou lindo. Ficou, Como- sim. como Ficou de lindo. todo- eu eu acho que tá achei. muito mais gostoso que bonito. É, gostoso Né? mesmo. Nossa, Agora muito bom. tava uma delícia. E eu sou muito assim, caprichosa, assim, no sentido de premiar, Sim, sim. sabe? Então eu acho assim, eu fui uma criança que eu ia nas festas e o pessoal passava com as bandejas aqui em cima, porque a gente era tudo pobre, se colocasse na mesa, acabou, entendeu? Então ele tinha que pegar aqui e dar, né, um para um e saboreou e tudo bem. Eu quero que minhas crianças comam bolo, que elas passem o dedo na tábua, Aham. que elas, sabe, Se eu quero que elas lambuze, né? comam, porque eu nunca fiz isso, nunca. Eu nunca tive um bolo de aniversário quando era criança. Nunca. Entendeu? Então, quando eu falo, eu até tenho uma voluntária, Sheila, ela sempre também ajuda no bolo, assim, arranjar alguém para fazer. Sim, sim. Daí ela fala assim, que tipo de bolo você quer? Assim, Sheila, eu quero um bolo grande e lindo, de comer com a boca, com os olhos, com os Isso. dedos, com tudo. Daí ela
ela sabe o que eu tô falando, entendeu? Sei, Daí chega sei. aqueles bolos maravilhosos. Mas nenhum perdeu também. Claro que é a profissional que fazia. E agora é minha prima, Fátima Bonifácio, que tá fazendo. Deu, coitado, ficou 8 horas na É cozinha. porque era ela, grande, né? ela e- Enorme o bolo, É. gente. ela enorme. e a Yara, que é a mãe do pote, uma das mães que entrou esse ano já voluntariando. Sim. Olha que legal. E as duas, ó, 8 horas fazendo aquele bolo Olha que legal. maravilhoso que ficou. Olha. Né? Então, doador, que Obrigada, né? Deus te abençoe Nossa, tá vendo? E que muito, venha né? mais Venham muitos. E aí, doadores, venham eles entram em mais. contato direto com você. É, direto pelo meu celular, A né? gente pode deixar na descrição tudo Pode certinho. deixar. Tá vendo, gente? Tá. Pessoas que querem fazer doações, que Seja querem de ajudar. brinquedo também. Brinquedo, Brinquedo, qualquer ó. coisa. Brinquedo, nós temos um outro projeto que é filhote do Pote de Ouro, Ah lá. que chama O Sorriso de Felipe. Não sei se vocês já Legal. ouviram falar. Sim, conhecemos. Ele nasceu no Pote de Ouro, porque o Felipe era do Pote de Ouro. Olha que legal. E o Felipe tá vendo? foi embora com o Papai do Céu, né? Sim, sim. E a mãe dele buscou força na entrega de brinquedos usados, Sim. tá? Então, então eles tá aí, ó. Então, brinquedos opção usados. tem bastante, é, né? tem bastante opção pra você brinquedos, ajudar. roupas, o que você for Roupas. descartar na sua casa, não descarte. Pode doar para nós. Pode Gente, de sabe qual é ouro. o problema aqui? É que a gente tem muita história ainda pra contar. Tem. E o tempo é curto, E gente. o tempo é curto, mas a gente pode fazer um segundo episódio. Pode? Ó, tá vendo? tá Gostou? Foi legal? Foi Adorei. tranquilo? Gostou, Adorei. Cidinha? Tava Foi? nervosa? Olha aí pra Eu você ver. tava. Tá Deu uma vendo? relaxadinha no meio. É, A próxima vez o microfone deixa solto, não tem problema. É, tá vendo? Não, eu quero É. headset. Ah, aí, ó. Tá A vendo? gente já põe um aqui, pronto, acabou o Tá problema. vendo? Aí sim, é verdade Prepare isso, mesmo. hein, Duda? A gente só tem a agradecer. Imagina eu, gente, não tem nem o que falar. Nós rimos, choramos. Foi, várias Choramos, emoções. Choramos Alegria, de novo. tivemos É. alegria, emoções aqui. E a gente sabe que tem muito ainda pra contar. A gente Sim. pede até desculpa por não poder contar tudo hoje. Imagina, mas a gente, né? Mas a Deus, gente Deus agradece vai nos dar a muito, oportunidade. muito. Com Vai, certeza. Se Cidinha, Deus quiser. obrigada por ter aceitado o nosso convite, né? Do Achei em Caçapava. Ah, não, Obrigado tem que por estar agradecer de aqui, mãozinha dada, né? Não pode, Muito obrigada mãozinha. mesmo, né? Que Deus continue. estica, Ai, eu acho que não. Ai, as eu acho- duas eu acho que pequenas. as duas é pequena aqui, gente. É que troca a Entendeu? mão. E que, Aí. mas daí eu não alcanço o microfone. Peraí. Ai. Aí. Foi. Conseguiu, Cidinha, conseguiu. muito obrigada. Que Deus continue te abençoando, Amém. iluminando a sua vida, para que você venha iluminando e abençoando outras pessoas É. e sendo Passa exemplo. essa forcinha pra gente. É isso aí. Que Que a Deus gente É. tenha metade desse dom que ela tem. Que Deus nos abençoe a todos, né? É. Porque todos nós temos nosso dom. Sim. É só descobrir e exercitar. É, tem que usar, né? Exato, Tem que Cidinha. usar. É isso? E a gente vai ficando por aqui, tá, gente? Obrigado por Ah, mais uma vez. Agradecendo aí mais uma vez, né? Aos patrocinadores. Aos patrocinadores. Acreditaram na gente, né? Exato. E a vocês aí, o Caçapava On, né? Que a gente tá aqui gravando aqui no estúdio. estúdio dele. Pra você que também tem vontade de gravar o seu conteúdo, Isso. já sabe, é só entrar em contato com o Caçapava On. Tem todo o cenário aqui, tudo arrumadinho, tudo certinho. Exato. Pode fazer podcast, aula, o que for, né? É, o que for, o que você quiser. É. O seu talento, gravar música, cantar, Que tem espaço teatro. pra tudo. O Duda é o cara. Gente, então eu vou ficando por aqui, sem mais. O Obrigado Achei em pela Caçapava audiência. agradece e não esquece, segue o Achei em Caçapava para você ficar por dentro de tudo o que acontece nessa cidade maravilhosa e venha ser o mais novo patrocinador aqui também do Achei em Caçapava. Exatamente. E compartilha, curte e Deixa para o que a like. gente deixa seu like, se inscreve no canal, Por isso é favor. muito importante pra gente. E fiquem com Deus e até a próxima. Seguir a Cidinha também, gente. Não Ah, esquece, e não. seguir a Cidinha, o tem que pote seguir de o ouro, pote de gente. ouro. Segue o pote de ouro. É, mais no Facebook. Mais no no Facebook. gente. Presta atenção. Tchau.